Olá, amados, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje falando sobre livra-nos do mal, a última frase da oração da qual Jesus nos ensinou. Isso é interessante para nós. O que quer dizer, né? Livra-nos do mal. Quantas vezes Deus tem nos livrado do mal? Usando um pouco de português, não é muito a minha área, o português, mas a gente vê que este mal é escrito com L no final. Existe mal escrito com U e mal escrito com L. Então, Senhor, livra-nos do mal. Esse mal é escrito com L. O mal, quando é escrito com L, é aquele mal que é contrário do bem, né? O mal contrário do bem é escrito com L. O mal escrito com U é aquele que é um adjetivo. Vou pegar um exemplo aqui. O gato é mau, malvado, ele é ruim, né? É um adjetivo do gato, é uma qualidade do gato. Ou o cachorro, né? Eu vou usar, senão venha protetor dos animais dizendo. Mas qualquer coisa que a gente atribui como adjetivo àquela pessoa, aquele animal, então esse mal é com U. E esse mal com L é o contrário de bem, do qual está lá na oração da qual Jesus nos ensinou. Então, se existe um bem e um mal dentro da oração que Cristo nos ensinou, quem é o bem? Olha só, ela já começa com Pai Nosso que estás no céu. Então, o bem é aquele Pai que estás no céu. Venha a nós o vosso reino. Então, que aquele reino desça à terra e venha até nós. Nós não vamos subir até o reino de Deus. É o reino de Deus que vem até nós, da qual Jesus. O reino de Deus já está implantado na terra, que Cristo implantou o reino de Deus. E nós fazemos parte, então, aquele que aceita Jesus. Olha, aceitar Jesus não é só dizer eu aceito Jesus. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Duas coisas, Senhor e Salvador. Quando você tem um Senhor, você é um servo desse Senhor. E quando você é servo de um Senhor, o que acontece? Você obedece ao seu Senhor. Aquilo que o Senhor quer é o que você faz, né? Então por aí você vê que a gente não faz nada da nossa própria vontade, mas a vontade do nosso Senhor é o que nós fazemos e cremos que Ele é o nosso Salvador, né? Então venha a nós o vosso reino, o reino veio através de Cristo, seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Ele nos sustenta dando-nos o pão de cada dia. Sabemos que quem nos sustenta é o nosso Deus, né? Porque dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoai os nossos pecados, porque só quem pode perdoar os nossos pecados é o Senhor Jesus. Ninguém mais, né? O Senhor Jesus nos perdoa através do Deus, de Deus. Ele, através de Deus, porque Cristo é Deus. Então, Ele perdoa os nossos pecados. Você viu que Ele perdoa o pecado daquele ladrão na cruz? Da mesma forma, Ele perdoa os nossos pecados. Agora aí, olha o ponto. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, aquele que nos ofende, a gente perdoa. Mas perdoa de fato. Quando é que nossos pecados serão perdoados? Quando a gente aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, né? Aí os nossos pecados são perdoados. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, e não nos deixe cair em tentação. Não nos permita, Pai, que caiamos em tentação. Se você estiver em Cristo, se de fato Ele for o Senhor da sua vida, de fato Ele for o seu Senhor e Salvador, aí Ele opera nesse sentido de impedir que você caia em tentação. E no final, e livra-nos do mal. Qual é o mal? Se Deus é o bem, quem é o mal? Livra-nos de Satanás. Então essas duas últimas aí, ó, e não nos deixe cair em tentação. Satanás, ele nos tenta 24 horas por dia. 24 horas por dia. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele não fica dando voltinha, ele não vai ficar dando, vou dando voltinha ao seu derredor, né? Ao redor é no sentido, derredor é em outro sentido, sentido contrário. Então ele não vai ficar dando voltinha porque ele gosta de dar voltinha ao nosso redor, né?
ele tem um objetivo. O objetivo é nos tentar. É nos tentar. Agora, cair na tentação, ela depende mais de nós. Deus, ele nos dá o escape de sair das tentações. Mas nós, por nossa vontade, às vezes não saímos. Nós percebemos e não saímos. Ou seja, nos jogamos à terra. Porque nem todo pecado é ruim. Tem pecado que é prazeroso. Pecado que é prazeroso. Mas é pecado. O diabo, ele não vai te dar uma coisa ruim para você comer. Você vai vomitar, você não vai querer. Então ele vai te dar coisa boa. São essas coisas boas que é a tentação. E Deus nos orienta nesse ponto para saber. Para a gente saber distinguir, aí está errado. E muitas vezes, nós nos jogamos a tentação. A gente pede para nos livrar do mal, mas nós mesmos vamos para a tentação. Vou dar um exemplo de como que isso funciona. Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz o seguinte: e não vos embriaguei com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí, olha só, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem. Aí o cara pensa e fala dessa forma, não, espera aí. Deus não proíbe de beber. Deus proíbe de embriagar. Opa, estou me pegando aqui de acordo com a Bíblia, Deus fala para não se embriagar. Deus não proíbe de beber. E não vos embriagueis. Ou se eu tomar vinho, um vinhozinho aqui, um vinhozinho ali, não me embriagar, tá tudo tranquilo, Já arrumei um ponto para beber. Opa, já estou alicerçado na Bíblia, posso beber. E depois ele fala, a Bíblia fala para não se embriagar. Não para se embriagar. E por último ele fala, Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou água em vinho. A água que Jesus transformou em vinho foi o vinho à base d'água. Você pega os vinhos de hoje aí, O vinho que se fala aqui hoje é o vinho para bebida. Mas você pega o vinho e está acrescentado de álcool. Está cheio de álcool, 5% de álcool, 10% de álcool. Jesus transformou a água em vinho à base d'água, misturado com água, fraco, que era o álcool da própria uva, que é fraco. Então ele era um vinho doce, suave, que praticamente te embriagava. Só se o cara se atolasse, tomasse aí um barril, mas ele não embriagava. Foi um vinho à base d'água. E depois Paulo recomendou vinho a Timóteo. Olha, Paulo recomendou vinho a Timóteo porque ele tinha um problema no estômago. Então ele recomendou um pouquinho de vinho para sarar. Foi de uso medicinal. É como você tá com dor de cabeça, você toma o quê? Um remédio para dor de cabeça. Acabou a dor de cabeça, o que você vai fazer? Vai continuar tomando o remédio? Vai ficar continuando bebendo o remédio? Tomando lá? Não. O vinho é a mesma coisa, era um pouquinho para terminar aquela azia, aquela gastrite que estava lá. Aí pronto, ele cessava. Ele não mandou ficar lá tomando vinho direto, não. Foi para uso medicinal. Então o que a gente faz? A gente pega essas desculpas todinho, olha a tentação. Pega as desculpas e fala, opa, não tá tudo certo, estou bebendo, tá tudo certo. Mas a própria AA diz assim, não toma evite o primeiro gole, que o primeiro gole traz o segundo. Evite o primeiro gole, que o segundo gole traz o terceiro. E o quarto te leva à embriaguez. Você vai à embriaguez, porque a bebida te leva à embriaguez. Se você tomar 2 tacinhas de vinho e dirigir, a polícia te pega e já bota um bafômetro lá, você toma logo uma multa, porque você está embriagado. Não, mas não estou bom. Não, você está embriagado, conforme a lei. Então, a bebida é contrária à vontade de Deus. Ela é contrária à vontade de Deus e é uma tentação daquele mal, aquele mal com L. Quem é o mal com L? Lúcifer. Lúcifer é o mal com L. Então Deus nos livra da tentação. Deus nos livra, Ele mostra os malefícios da bebida. Mas você se justifica de todas as formas. O intuito de beber, baseado na própria Bíblia, e bebe. Qual é o mal que você quer se livrar? Ou seja, então Deus não adianta te livrar da tentação, porque você pega a tentação e mergulha nela.
Você mergulha nela, né? Mas Deus te mostrou. Outra coisa não adulterarás. Tá lá, não adulterarás. Deus fala para não adulterar. Mas aí você sai e vê uma oportunidade, né? De uma coisa ali na frente e pronto, cai dentro. Adultera. Ou seja, Deus te mostra que aquilo é contrário à vontade dele, mas você se entrega à tentação. Como é que ele vai te livrar? Ele te livrou mostrando a você que aquilo é errado, mas você o ignora e pratica o pecado, né? 1 Coríntios 7:9 diz: é melhor casar do que ficar se abrasando, né? Então, são essas tentações que Deus não permite. Então, Ele prefere que você case, tenha uma esposa, e lá você tem uma vida sexual normal dentro do casamento. Porque a fornicação, Deus não permite. Deus não permite a fornicação. É contrário. Ele te mostra isso. Você acata se quiser. Você tem livre-arbítrio. Você acata se quiser. Então, Deus está nos livrando do mal a todo instante. Mas para você viver livre deste mal, de fato, você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, a sua consciência fala com você através do Espírito Santo. Não faça isso porque está errado. Não faça aquilo porque Deus não permite. Todo minuto o Espírito Santo está falando conosco e nos orientando. O diabo está ao nosso derredor. Ao nosso derredor está o anjo do Senhor. Aos nossos ouvidos está o Espírito de Deus. A quem nós devemos ouvir? Ao Espírito Santo de Deus. E quem que ouve o Espírito Santo de Deus? Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso, Ele livra-nos do mal, das tentações. Ele não nos deixa cair em tentação. Ele nos desvia desse mal, né? Dessa tentação, nos leva para outro ponto, outros lugares, onde a gente possa ter uma vida mais sossegada. Quando você ora a Deus. Essas são as tentações das quais Deus nos livra. E tantas outras. Você quer ver um detalhe interessante? Tem gente que pega um carro. Você tem consciência. E se você andar a alta velocidade e bater, a sua condição de morte, ela é quase que 100%. Tem gente que pega o carro e anda a 180. Você acha que se ele bater um carro a 180, espero que ele não bata em outro carro, espero que ele nem bata, mas espero que ele não bata em outro carro para não matar outras pessoas. Mas se ele pegar e bater no muro a 180 por hora, você acha que ele vai ficar vivo? Ele não vai ficar vivo. Você acha que ele não tem consciência de que se ele bater a 180 por hora no muro, ele não vai ficar vivo? Não digo nem a 180, 140, 130. Né? Se ele bater, ele vai morrer. Então isso chama-se suicídio. Suicídio consciente. Não que ele queira se suicidar, mas ele sabe da possibilidade. É chamado até de crime culposo. Sou advogado não, mas crime culposo. Ou seja, aquilo que ele comete, ele não tem a intenção, sabe da possibilidade, não tem a intenção, mas faz. Se isso é crime culposo, imagine com Deus. E Deus nos orienta a sermos prudentes. O Senhor nos orienta a fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então a gente percebe o mal, a gente tem que desviar dele. Você às vezes as pessoas recebem até cantadas de prostituta. Prostituta, mulher de programa, né? Se você aceitar aquela cantada e começar a dialogar em cima daquele assunto,
Olha a tentação. Você quase que vai ter uma chance de ser levado pelaquela tentação. E se você bobear, você vai. Né? Mas se você recebe uma cantada dessa e desvia, você está fugindo da aparência do mal. Eu falo na prostituição, mas em todos os outros aspectos. Vamos acelerar, acelera aí, corre com esse carro aí, pisa fundo o pé chama pé de isopor, ou pé de isopor. Vambora. O que significa pé de isopor? É pé leve, cara que anda devagar, né? Vambora, bota pé de chumbo, aperta. Ó as tentações, as tentações. Aí o cara se sente, né? E corre. Mas na frente um acidente, está lá, um prejuízo terrível humano, vidas perdidas e não se recupera mais. Aquele é um minuto fatal e acabou. Então são vários aspectos que nós sofremos tentações. E Deus tem o escape para todas elas. Cabe a nós ouvir a voz de Deus. E nós só vamos ouvir a voz de Deus quando de fato nós somos servos do Senhor. Né? Quando formos servos do Senhor. Então aí Deus dá o livramento para cada um, para que no dia a dia a gente comete vários deslizes no dia, vários pecados. Nós cometemos vários pecados, os pecados inconscientes, né? Aqueles que você cometeu nem sabe, mais tarde Deus fala ao seu ouvido, olha, aquilo que você fez não está certo. Aí você pensa, raciocina e pede perdão, Senhor, me perdoa. Eu errei ali, agora eu reconheço que eu errei ali. Se você puder reparar esse erro, pedindo um perdão ou ressarcindo algo que foi feito, né? É isso que Deus quer. Que a nossa consciência esteja livre, limpa, né? E não pesado pela culpa, porque o peso da culpa nos acusa. E toda vez que o peso da culpa nos acusar, estamos em pecado. Então a gente precisa pedir perdão. Dessa forma, Deus vai nos livrando do mal. Né? E Deus quer me livrar do mal. Deus quer livrar você do mal. Deus quer livrar a todos do mal. Basta todos se entregar a Jesus, ter Ele como Senhor da sua vida, Ele controlando a sua vida. E tudo vai sair bem. O final vai ser bom. Né? Que Deus possa nos abençoar. Deus possa trazer sua palavra cada dia mais em nossos corações. Os tempos são difíceis. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem se entregar a Deus porque elas acham que se entregando a Deus quebra a liberdade que elas têm de praticar várias coisas aí fora. Né? Essas felicidades são felicidades momentâneas. Né? Esse prazer de liberdade, né, que se tem aí por fora, são liberdades algemadas no mal, presa no mal. É aquele mal com L, é aquele mal que você acha que é bom, mas é mal. E bom está em Deus. Nós passamos por essa vida nesta terra para alcançar o reino de Deus, os céus. Lá nós teremos a verdadeira liberdade de adorar e viver. Né? Então que assim Deus possa abençoar a todos e que possamos refletir todos os dias daquilo que a gente faz, né? Para que nossa vida esteja sempre entregue e aos pés de Cristo. Amém? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no meu canal. Olha o quanto inscrito eu tenho. Não tenho muito, você sabe por que eu não tenho muito? Porque as pessoas de fato não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus. Muitas vezes preferem as fofocas um de outro e a palavra de Deus mesmo não quer. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.